A gente continua falando sobre o clima de instabilidade dentro do PSL e aqui em estúdio eu recebo o cientista político Robert Bandeira, com ele que eu converso a partir de agora. Robert, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Queria que você me falasse, vamos começar a nossa conversa perguntando para você, se você acredita que o PSL, que era um partido praticamente desconhecido, se ele cresceu de forma desordenada com a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil. O PSL teve um crescimento gigantesco. Se a gente observar, com essa eleição de 2018, a gente muda até o que a gente chama de sistema partidário. O sistema partidário no Brasil tinha como muito forte o PMDB, o PT, o PSDB. O PSL não estava nessa força do sistema partidário. E ele aparece com mais de 50 deputados eleitos. O que é que a saída, uma possível saída de Jair Bolsonaro do PSL representaria para o partido e também para ele? Eu não vou dizer que seria impossível ele sair, mas se ele vir a sair, ele pode sair hoje? Pode, porque ele tem um cargo majoritário. Sim. O cargo majoritário os votos pertencem ao candidato. Mas se a gente observar para os deputados que ele necessita, que caso ele saia, ele necessita de uma base. E para que essa base ocorra, os deputados deveriam sair também. Porém, se os deputados saírem, já na questão da eleição proporcional, que é a eleição para deputado federal, por exemplo, eles poderiam ser acusados de infidelidade partidária. Então, ele sairia daí. Perde também o Bolsonaro se ele vier a sair do PSL para um partido já formado. Por quê? Porque o fundo partidário hoje, para você ter uma noção, somado ao fundo eleitoral, ele está próximo de 360 milhões de reais. Nossa. E o PT seria o segundo, que é o segundo concorrente dele, que é o que ele mais ataca, está com aproximadamente 350 milhões de reais. Então, se eles saem do partido do PSL, eles vão perder muito, né? Muito na questão do dinheiro. Então, vem muito na questão da briga, da noção do dinheiro em si. Robert, estava fazendo uma pesquisa, o presidente Jair Bolsonaro passou no ano de 93 pelo PDC, em 2003 ele foi do PPB, em 2005 ele esteve filiado ao PTB, em 2005 também ele esteve filiado ao antigo PFL, em 2016 ele teve uma rápida passagem pelo Progressistas, o PP, em 2018, antes da eleição, ele foi vinculado ao PSC e depois ao PSL. Ele saindo do PSL seria, então, o seu 8º partido em aproximadamente 25 anos. O que essa mudança constante de partidos representa para uma figura pública, política, como um presidente da República, tal qual Jair Bolsonaro? A trajetória do Bolsonaro não é uma trajetória, digamos assim, de conquistas políticas muito fortes. Ele tem, recentemente, uma conquista muito grande, que foi a conquista da presidência do país. Certo. Mas até se a gente observar o PSL em si, a escolha do PSL foi uma escolha meio que também, se a gente pode chamar de oportunista. Por quê? Porque vários outros partidos estavam concorrendo na época, os Patriotas, Sim. dentre outros, estavam concorrendo para que recebessem o Bolsonaro como uma questão da candidatura. Porque se a gente observar em si, o Bolsonaro ele representa mais do que o partido. Ele, se você observar, os deputados hoje eleitos, né, no PSL tiveram muita força da figura do Bolsonaro, né, que a gente pode chamar de um fenômeno do bolsonarismo, por exemplo. Então, ou seja, eu vejo que qualquer outro partido que aceitasse a candidatura do Bolsonaro naquele momento, se fortalecia. E eu acredito, né, caso ele venha sair novamente desse outro partido, é muito previsível da trajetória dele, né? Olhando também para a questão das consequências de uma saída do presidente Jair Bolsonaro atualmente no PSL desta sigla. Olhando para o nosso cenário internacional, global, visto que a economia tem muito essa questão, está muito entrelaçada com outras realidades, com outros mercados, quais seriam as consequências para o Brasil de uma saída neste momento do Bolsonaro do PSL? Nós já estamos experimentando já atualmente, né, o não aceite ou não indicação, né, dos Estados Unidos, não indicou o Brasil ao OCDE, né? Então a gente já tem um pouco já de algo anterior a essa intenção de mudança do partido, né? Eu acredito que isso pode trazer um pouco mais de crise para o país, né? Ou seja, o país em crise ele vai ser mal visto lá fora. Então essa crise ela vai ser associada ao quê? A uma saída do presidente, onde um partido está sendo acusado de caixa 2, né, usando nomes de laranjas, né, e isso vai gerar um desconforto não só lá fora, mas na nossa própria economia. A questão de credibilidade, da credibilidade do governo em si. Né? Se a gente observar, o governo até o momento ele não tem acertado em muitas coisas, por exemplo, na economia, nossa economia não vai bem, apesar dele sempre remontar a questão de
governos passados, mas ele está no governo agora. O que é que ele vai fazer para mudar? Né? Então a gente começa a observar que tudo isso repercute lá fora. E essa mudança de partido, mais uma coisa vai repercutir lá fora. Robert, só para encerrar nossa conversa, só explicando também para você, de caso um pouco contextualizando essa situação de Jair Bolsonaro com relação ao PSL, ele tem se desentendido com o atual presidente nacional da sigla, Bivar. E eu queria, na realidade, te perguntar se você acredita, se você recebe com surpresa esse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro de ir contra as ideologias do partido, de enfrentar o presidente nacional do partido. Isso te traz alguma surpresa, observando as posturas que ele tem tomado como presidente do Brasil nos últimos meses à frente do cargo? Não, de forma nenhuma. Por quê? Se você observar, é como se fosse um tabuleiro. Né? Nós temos hoje o Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro como presidente do PSL. Temos o outro filho do presidente, que é o Eduardo Bolsonaro, como presidente do PSL em São Paulo e que recebe críticas do próprio partido. Por exemplo, de quem? De um grande nome do partido, que é o senador Major Olímpio. O senador Major Olímpio ele é até a favor do que o Flávio Bolsonaro saia do partido, por conta do seu envolvimento com o caso Queiroz. E tem críticas diretas, porque o Major Olímpio ele é senador por São Paulo. Ele tem críticas diretas ao Eduardo Bolsonaro, que é o presidente do partido lá em São Paulo. Isso já vem porque, tanto, segundo o próprio Major Olímpio, né, ele fala que tanto o Flávio Bolsonaro como também o Eduardo Bolsonaro, eles melindram os deputados, os senadores do PSL. Ele já vem tratando de uma forma, tanto é que a forma de tratar, o tratamento que o Major Olímpio dá aos filhos do Bolsonaro é como se fossem príncipes. Né? E ele até diz uma parte que ele fala assim, numa entrevista que ele deu para o UOL, ele diz assim, que nós não estamos vivendo a monarquia, então ele se acha um príncipe num local onde não é monarquia. Forte, né? Muito Realmente, forte. pelo que a gente pode entender, é um grande jogo de xadrez que cada passo deve ser muito bem calculado antes de ser consumado, não é isso, Robert? Correto. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você e volte mais vezes, porque nós precisamos entender esse tabuleiro político instaurado aqui no nosso país. Obrigado, Estou à disposição. Viu? Boa tarde. Até a próxima.